refrão dessa canção? Amém? Não saia desse espírito. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez, cante mais uma vez. Ore essa canção, ore. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, tu és a fonte que sacia os nossos corações, Senhor. Vem saciar os nossos corações, meu Deus. Que o ano de 2026 seja, meu Deus, um ano em que nós sejamos saciados dia a dia por Ti. Senhor, nós não queremos viver de histórias, queremos, Senhor, testificar daquilo que é vivo e real. Porque o Senhor mesmo habitou entre nós, esteve entre nós, se manifestou concretamente entre nós. Não foi uma teoria, uma filosofia ensinada, escrita num livro apenas. Não foi isso, o Evangelho não é isso, não foi isso que o Senhor fez, não foi assim que o Senhor se manifestou antes. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, esteve conosco. A luz não foi uma teoria, a luz ela veio nesta terra, obedeceu, viveu dores, cumpriu o propósito, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, levando sobre si toda a maldição, toda a enfermidade, todo o jugo do pecado, levando sobre si toda a maldição que foi uma vez semeada nesta terra pela vontade corrupta do homem, mas que agora em Ti todas as coisas estão redimidas e já estão redimidas para aqueles que creem, Senhor, que creem na Tua graça e na Tua misericórdia. Que o ano de 2026, Senhor, assim como o Senhor se fez carne entre nós, que o ano de 2026 seja um ano em que o Evangelho se faça vivo entre nós. Queremos ser testemunhas, Senhor, não teólogos. Queremos ser testemunhas, Senhor, não filósofos. Queremos ser testemunhas, Senhor, não religiosos. Queremos ser testemunhas, Senhor, e não participantes de um cristianismo vazio. Queremos ser testemunhas, Senhor, e não moralistas. Queremos ser testemunhas. E a testemunha participa, a testemunha vê, a testemunha toca, a testemunha está. É assim que nós queremos caminhar, é assim que nós queremos ser, meu Deus. Que este ano de 2026 seja diferente. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Salmos, no capítulo 1. Nós vamos para o primeiro culto, depois da virada. Na verdade, não dá para saber se é o primeiro culto, né? Depois da virada, porque nós viramos o ano em um culto. Então eu não sei se o culto do dia 31 foi o último culto do ano passado ou o primeiro culto deste ano. Estou falando isso por causa de um meme que a Gessiane me mostrou hoje, que teve o escândalo do roubo da Mega Sena, né? E o pessoal falando, eu não sei se foi o último roubo de 2025 ou o primeiro roubo de 2026, né? Enfim, olhemos para frente, amém? Aqueles que estão em Cristo não têm tempo para perder com as distrações que estão ao lado e muito menos ainda com o que ficou para trás.
todas as coisas se fazem nova naqueles que são chamados a uma vida nova. Amém? Todas as coisas se fazem novas para aqueles que são chamados a viver uma vida nova. Fique com o seu texto aberto, Salmos capítulo 1, porque nós já entramos na palavra, mas nós daqui a pouco vamos ler. Amém? Todas as coisas se fazem novas para aqueles que já foram chamados e já responderam a um chamado novo. Todas as coisas. E uma delas, ou a característica principal das coisas serem novas e serem renovadas, é que o seu olhar é fixado para um alvo que está à frente de você. Você olha para frente, para a frente, para a frente. Se você continuar olhando para trás, as coisas não foram feitas novas na sua vida. Se você continuar olhando para trás, você ainda não ousou crer no chamado que o Senhor tem e pelo qual Ele te chamou. Aquela praga, vamos dizer assim, que recaiu sobre a mulher de Ló, quando eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra, não é à toa. Ali existe algo simbólico, na ideia de alguém que é transformado numa estátua quando, não confiando no novo, não olhando para a frente, aquele que confia no novo, ele não precisa do que está atrás, ao menos daquilo que o prende, daquilo que o amarra, das velhas práticas, velhos hábitos. Pelo contrário, ele é atraído, como um ferro é puxado pelo ímã. Uma força muito maior o chama, o convoca e o atrai. Assim é aquele que entra numa vida nova, aquele que é vestido com vestes novas, aquele que é preenchido por vinho novo. Nota que no Senhor todas as coisas são feitas novas. Não há remendo no Evangelho. No Evangelho as coisas são novas. É por isso que no Evangelho o olhar é para a frente. É para a frente. É para a frente. Nós olhamos para a frente porque somos chamados, convocados por algo novo que nos move e que nos fez de novo. Que nos fez de novo. Amém? Amém, meus irmãos? Se você quer viver o perdão na tua vida, você precisa olhar para frente. Se você quer viver o vencer traumas e frustrações, você tem que olhar para frente. Se você quer vencer, permitir que o teu ser seja totalmente renovado, você precisa olhar para frente. E aqui não é ignorar que o passado não existiu, não é isso. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar que o passado existiu. Você não tem que fingir que ele não existiu. Não é isso. Não é isso. Exatamente por confiar naquele que te move, você sabe que existe uma nova vida e que esse passado, ele não tem mais poder de determinar o que você é hoje, porque você entrou numa jornada sobrenatural do novo. E a jornada do sobrenatural do novo se dá na renovação da consciência, que é a nova consciência que é implantada naquele que está em Cristo. E isso é um milagre sobrenatural, porque a tendência natural do ser humano é ser totalmente determinado por aquilo que o antecede. A tendência natural do ser humano é ser determinado, o seu humor, a sua personalidade, a sua construção de comportamento, é ser determinado por aquilo que o antecedeu. Isso é o natural. E infelizmente, enquanto nós ainda estivermos revestidos dessa carne, sabemos que a inclinação para a falha e as lembranças dos erros que cometemos, porque deixamos-nos ser influenciados por essas falhas, elas vão nos acompanhar. Elas vão nos acompanhar. Mas todas as vezes precisamos nos lembrar que Cristo vive na gente. O fato de Cristo viver na gente mostra que existe um restart, existe um reinício, existe um novo. Isso é o que
faz com que o coração daquele que crer se torne inabalável. É por isso, meu irmão, que se você quer perdão, você quer viver em paz, você quer perdoar, entenda que você foi alcançado por um perdão, e esse perdão pegou a tua dívida, de uma forma descrita como a sua lembrança não tem como descrever e guardar contra aqueles que falharam contra você. A sua lembrança não tem como gravar, mas essa dívida que foi gravada na cruz, ela é detalhada, porque é o escrito do próprio Deus, é o escrito da vida sobre cada um do próprio Deus. Isso é colocado na cruz, isso é lançado no mar do esquecimento, isso é anulado. E se você foi perdoado, ou pelo menos foi chamado a ser perdoado dessa forma, é assim que você precisa manifestar perdão. Ou é esquecimento? Esquecimento não é fingir que não aconteceu. Esquecimento é confiar de que o teu orgulho não precisa mais ficar te machucando por algo que não é mais real agora. Porque não é mais real agora. Você se sente afetado por isso, sabe? Aquele opressor, aquele usurpador, aquele narcisista que arregaçou com a tua vida, ele arregaçou com a tua vida. Ele não está mais aqui hoje. O teu orgulho, e eu preciso ser sincero contigo, aqui eu não estou te condenando ou jogando a culpa em ti por eventuais dilemas que você sofreu no passado, mas eu tenho que te dizer que você se sente afetado em honra por aquilo que alguém fez contra você. E essa afetação na sua honra nada mais é do que o teu orgulho. Porque não é mais real isso. O Evangelho está falando para você hoje, já neste primeiro domingo de 2026, todas essas dores que você carrega dentro de si não é real. É só o teu orgulho. É só o teu orgulho ressoando uma coisa que aconteceu e que não existe mais. Essas dores não são reais. Permita que o desprendimento do Evangelho, que te leva a não preocupar mais com a tua honra, que te leva a não se preocupar mais com a tua imagem, que te leva a não se preocupar mais com o teu orgulho e por isso mesmo não querer mais revanche, não querer mais vingança. Permita que esse Evangelho transforme o teu coração e te faça perceber que olhando para frente, olhar para frente é o que te dá vitória sobre o passado. Olhar para frente é a fé que te move para o novo, a novidade, porque você confia numa voz sobrenatural. E não é fingimento, é a voz que te traz novamente para a realidade. Porque a tua realidade é essa agora. Isso aqui não é papo de coach, isso aqui não é papo motivacional. Eu só estou te falando, a tua realidade é esta agora. Eu só estou te mostrando o óbvio, que aqueles que te afetaram no passado, eles não estão mais aqui te afetando, é você que está no teu orgulho levando isso. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã. Viva o perdão, olhe para frente. Amém? Permita que esse ciclo renasça em você. Permita que este momento do ano que não significa nada, a não ser uma excelente oportunidade de você se lembrar que os ciclos, eles existem. E que desses ciclos vem duas consequências. Tudo isso que eu estou falando está aqui neste texto. Amém? Fique com a tua Bíblia aberta. Vem duas consequências. Antes de eu falar das duas consequências, eu sempre digo isso. O modo como a natureza se comporta é cíclica. Amém? A Terra vive estações cíclicas. O Sol e a Lua têm seus ciclos. O universo tem seus ciclos. Se não fossem ciclos de leis já pré-existentes à própria existência do universo, o universo não seria possível. Eu sempre converso sobre isso quando a galera fala, poxa, mas o mundo veio do Big Bang, né?
O mundo veio do nada, não precisava ter alguma coisa antes. Eu falo, mas se já não tivessem leis que fossem reger o comportamento daquele emaranhado de energia que viria a ser partícula naquele momento e que iria reger aquele comportamento, não seria possível o próprio Big Bang. Então alguma coisa regia aquilo. Era um ciclo. As coisas que regem as outras coisas são ciclos, amém? Ciclos. Então você tem as estações, a primavera, o verão, o inverno. Você tem as luas, as fases. Você tem os ventos. Você tem um comportamento molecular que também é cíclico. Por que você acha que a tua vida seria diferente? Por que você acha que o ser criado e que é a coroa, que é o ápice dessa criação, vamos colocar assim, que é o ser humano, amado por Deus, feito de modo diferente de todos os outros seres desta terra, ele carrega em si esses ciclos. Ele carrega em si esses ciclos. A virada do ano é uma virada de ciclo. É um ciclo diferente que se reinicia do ponto de vista da Terra, do ponto de vista da posição dela diante da sua estrela, o Sol. Mas você pode usar isso para se lembrar que você também está submetido a isso. E que você pode usar isso no Evangelho para aperfeiçoar-se diante de Deus e da vida. Como eu disse para vocês, quando nós entendemos que existem esses ciclos, nós tiramos duas conclusões imediatas. Uma boa e uma ruim. E infelizmente a ruim vem da boa. Isso é que é o chato. Infelizmente ou felizmente, nós é que somos teimosos e dizemos que isso é infelizmente, mas é a nossa teimosia. A primeira consequência é a boa, e eu vou falar aqui para você, é que todas as coisas podem ser renovadas. Aquilo que estava decaindo vai começar a ascender novamente. Quando as folhas começam a se secar por causa do extremo calor, logo vem o que? A chuva. E renova. Amém? Essa esperança que você vê na vida e que você traz isso para dentro de si, porque o teu próprio corpo funciona dessa forma, é uma notícia boa, meu irmão. É a notícia boa de que todas as coisas podem ser reiniciadas. Todas as coisas podem ser reiniciadas. Mas vem uma notícia ruim disso. E a notícia ruim depende da boa. Exatamente por nós sabermos que as coisas sempre podem ser reiniciadas, que nós sempre deixamos para o amanhã o reinício das coisas. É exatamente por sabermos que as coisas sempre podem recomeçar, que nós nunca damos o passo inicial. Ou quando damos o passo inicial, porque somos conduzidos por uma palavra, uma mensagem, uma lição de vida que nos motiva, que faz com que a gente venha aspirar sonhos novamente, aquela aspiração sonhadora de, eu vou conseguir. Igual o menino, a pessoa que vê o Jordani tocando guitarra, fala, nossa, eu quero tocar guitarra, ele fica encantado por aquilo, ele fica apaixonado por aquilo, ele começa a ouvir todas as músicas que tem guitarra, ele acha aquilo o máximo. Essa é a aspiração sonhadora. Só que na hora que ele pega a guitarra para estudar, para tentar tocar igual, aí vem o labor, vem o trabalho que é difícil. E ele começa a ver que tocar guitarra da forma como ele quer não depende só da aspiração sonhadora. Depende do trabalho, depende da dedicação, depende do esforço. E se não for assim, ele não chegará lá. E aí vem o que nós chamamos de decepção. Decepção. E nós vivemos num mundo de decepcionados. Decepcionados. Pessoas que ano a ano se decepcionam. Porque lhes falta aspiração e sonho? Não.
Porque lhes falta objetivo, em muitos casos sim, em alguns casos a falta de objetivo na verdade é consequência disso. Que a pessoa sempre aspirando, sempre querendo, mas nunca se permitindo passar por todas as etapas do ciclo que são necessárias. Porque não existe um ano, meu irmão, sem o verão, sem o outono, sem o inverno e posteriormente sem a primavera. Amém? Alguém já passou por algum ano que não tivesse isso? Eu não passei. Eu não passei. Se alguém tiver passado, né? Se alguém tiver passado, assim é o trabalho de chegar onde os teus olhos almejam. Eu não estou com papo de coach aqui. Amém? Eu estou te falando de um princípio universal que vale para todas as coisas. Que vale para todas as coisas e é um princípio que está no texto bíblico. Porque o coach, ele para na aspiração sonhadora, ele te enche de motivação. E ele contribui para a tua destruição, porque ele te enche de aspiração e não te chama à realidade, que dá trabalho, ao trabalho que aquilo dá. E é exatamente porque você fica sempre reiniciando ciclos e empacando, que você começa a postergar o início dos teus ciclos, você começa a jogar para frente e nunca tomar uma decisão definitiva. Porque você vai começando a ter medo dos fracassos, das desistências, da falta de persistência que você teve no passado e você não quer mais repetir isso. E você começa a se anestesiar e você chega no estágio final. O estágio final é o estágio da falta de objetivo. O estágio final é o estágio da falta de rumo. Você fica perdido. E quando você está perdido, como se você estivesse dentro de um labirinto, sem saber a saída, quando você está diante de várias portas com um bocado de chaves, sem saber qual porta você tem que entrar e qual chave você tem que usar, diante de centenas de portas, a verdade é que você não sabe o caminho que você tem que trilhar, você não sabe a porta que você tem que abrir, você não sabe a chave que você tem que usar. Isso vai produzir bombas de ansiedade em você. Essas bombas de ansiedade, em grande tempo, elas vão produzir depressão em você. Tudo isso por causa do teu orgulho inicial e da tua negligência inicial. Orgulho por quê? Porque você queria alcançar o mundo, ou pelo menos alguma coisa que te anseio, que te encheu os olhos, sem querer se dedicar àquilo, ou tendo uma vez dedicado àquilo e fracassado, você não quis se botar à prova novamente. Você não quis se colocar novamente na marca da risca do pênalti para bater, uma vez que você já tinha perdido outro pênalti. Você não quis se testar mais. Isso vem do teu orgulho, porque você se preocupa demais com a tua imagem, com a tua capacidade. Você prefere viver na bolha do que poderia ter sido, do que se experimentar e ver que dá trabalho fazer acontecer. Porque fazer acontecer mostra que você não é excepcional, fazer acontecer mostra que você não é melhor que ninguém, fazer acontecer te dá um choque de humildade, porque vai te mostrar que, cara, você tem que passar por isso, cara, não vai ter outra forma. Mas também te mostra que você não é diferente dos outros, te mostra que para todos foi dada a potencialidade, o poder agir, e para todos foi dada a oportunidade de querer agir dessa forma, mas também a todos foram dadas as inclinações do pecado, e a todos foi dado o orgulho que te acompanha e te persegue nesta vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa tomar uma ação real na tua vida. E a ação real, que é o que o Evangelho pede, não é sentir-se de determinada forma. Não é a tua impressão sobre determinada coisa. Se você esperar que as coisas aconteçam porque um estalo acontecerá dentro da tua mente e te levará a fazer aquilo que você se nega a fazer,
a viver a santificação que o Evangelho tem chamado você a viver, a melhorar a tua alma, como o Evangelho tem te convocado, ou a correr atrás dos teus objetivos, da forma como o teu coração, muitas das vezes, anseia. Se você não começar a agir, o estalo não vem. É a ação que faz o estalo vir, e não o estalo que gera a ação. A nossa mente, viciada pelo pecado, ela espera o contrário. Eu entendo perfeitamente o que Tiago disse lá, quando ele fala que a fé sem obras é fé morta. Muitas pessoas falam que ele estava em contradição com Paulo, porque Paulo fala que as obras, ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie, mas o homem é salvo pela fé. Enquanto que Tiago fala, mas olha, se você tiver fé sem obras, a sua fé é morta. As pessoas falam que Tiago talvez estava confrontando Paulo, e não é nada disso, não é nada disso. O poder de redenção vem da fé, mas a obra é a manifestação da fé que operou em ti. E a fé que operou em ti não é um sentimento, esse sentimento que nós confundimos com motivação, que te torna elétrico e faz com que você de repente ache que agora você está preparado para fazer, mas que logo se decepcionará quando vir a dificuldade daquilo que está sendo proposto, daquilo que é exigido de você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Estão me acompanhando? Agora, a fé, ela se dá às vezes quando você está seco. Eu vou trocar o que eu disse aqui. A fé, na maioria das vezes, ela acontece quando você está seco. Quando você acha que você não está tendo fé porque você não está sentindo nada. A única coisa que você sente é desânimo. A única coisa que você sente é o desejo pelo fracasso. Mas você se levanta e faz. Esse ato de se levantar e fazer, esse ato de levantar e fazer, é o que nós chamamos de fé. É o que o Evangelho chama de fé. A obra mostrou a fé que estava em você. E esse fazer gera, presta atenção, esse fazer por muito tempo vai gerar a emoção que você está buscando. A emoção que você confunde com fé. A emoção de estar satisfeito. A emoção de ter algo alcançado, seja uma santificação, uma melhoria do teu comportamento, seja um objetivo alcançado. E aquela sensação de dever cumprido ou de satisfação. Isso é emoção, isso não é a fé, meu irmão. E isso sim, não é que você tem que correr disso, você pode viver isso, amém? Só que isso é decorrência da tua ação. Então eu estou reconstruindo o encadeamento contigo aqui, ó. Preste atenção aqui. Preste atenção, meu irmão, porque assim, você não vai ouvir isso em outros lugares. Ou na maioria dos lugares. A maioria das pessoas, elas confundem isso, elas trabalham só com um desses elementos e jogam para as pessoas de qualquer forma. E eu estou te dando aqui um encadeamento com uma visão bíblica disso. E que creia, é isso que eu estou falando à luz do Evangelho. Primeiro você crê, o crer não é sentir, o crer é crer, meu filho. Você crê na verdade, você crê na verdade. Você não precisa sentir para saber que essa água vai saciar a tua sede. Você sabe que é verdade que essa água saciará a tua sede. Independentemente do que você esteja sentindo, você vai beber água, amém? Isso é fé quando você crê na palavra da verdade, ainda que você esteja um poço de desânimo hoje. A prova dessa fé é você se levantar e fazer, é agir. Isso é a prova dessa fé, é o que vai te levar da aspiração sonhadora para conseguir enfrentar a dificuldade que dá para poder fazer. Só que à medida que você faz, aí sim você vai encontrar essa emoção, que infelizmente por nós estarmos viciados em emoções, nós vivemos uma geração viciada em se emocionar. Mas aí você vai encontrar essa emoção de satisfação. Mas você vai encontrar essa emoção de satisfação
Exatamente porque você vai deixar de buscá-la ou de esperar por ela para se levantar e agir. Exatamente porque vai diminuir a sua dependência dela, que você vai encontrar. Amém, igreja? Amém? Aqui no texto que eu pedi para vocês ficarem com ele aberto, o salmista, ele fala isso. Ele fala da resiliência do trabalho difícil que dura durante todas as estações, porque a árvore está plantada junto a ribeiros de água que alimentam essa árvore e que faz com que essa árvore esteja posta, independentemente da estação do ano, fazendo com que essa árvore parece que as estações da vida já não a afetam mais, porque a estação dela é permanente, é a estação da eternidade, é a estação da eternidade, é a estação permanente. Amém? Vamos ler aqui, olha o que ele fala. Olha, ele diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem, essa mulher, eles são bem-aventurados. Versículo 2: antes, eles têm o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei eles meditam de dia e de noite, porque a meditação na lei é aquilo que produz em nós a fé persistente, a fé que nos leva a agir, e a ação, o fazer, que nos leva à satisfação, exatamente por não estarmos mais viciados na emoção da satisfação e não estarmos esperando que ela aconteça primeiramente, para que só então nós venhamos a agir. Amém? Vamos ler novamente o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não consigo entender alguém que quer ter resistência num mundo totalmente sincrético, misturado, esse mundo que virou uma misturaiada maluca, várias vozes gritando para você, dizendo: olha, vem aqui, ó, eu tenho 5 segredos para você se dar bem. Não, eu tenho os 10 princípios. Não, eu descobri. Eu tenho 7 passos. Cada um dizendo uma coisa diferente. Você corre para um lado, você corre para o outro. Aquele está falando, aquele está falando. Você fica igual uma barata tonta. Como que você sobrevive num mundo desse sem meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Me explica isso. Como que você acha que a fé vai se conservar no teu coração se você não busca essa meditação? Irmão, meditação. Você entende o significado dessa palavra, meditação? Meditação não é ler, cumprindo o protocolo, a promessinha do final do ano que você fez para si mesmo. Oxalá que fosse pelo menos isso, porque hoje os crentes nem mais isso estão fazendo, né? Pelo menos o bom da promessa é que a pessoa começa a ler no automático e termina se apaixonando por aquilo dali, né? Oxalá se pelo menos cumprissem a promessinha e fizessem. Mas eu estou te falando de meditar. Meditar, cara, é você sentar, ler, contemplar, se abismar, não entender, boiar, entrar em parafuso, se confrontar. Entende que existe uma diferença? Amém? Meus irmãos, reserve a primeira hora do dia, a última hora do dia, a meia hora do dia, a hora do meio do dia. Reserve momentos para você ter essa meditação. E a meditação não se dá no meio do barulho. A meditação não se dá no meio do auê. Ah, Jadson, sou muito ocupado, eu tenho 1 milhão de horas para isso. Mentira, você pode tirar um tempo para meditar na lei do Senhor. Tá? Você pode, eu te garanto. Te garanto que você consegue encontrar sim um momento para isso. Te garanto que você consegue. Ah, mas eu só 20 minutos. Cara, 20 minutos meditando na lei do Senhor, você ganhou o teu dia. Você ganhou o teu dia, você fez mais do que o teu dia. Você não sabe o poder que isso tem sobre a tua consciência, a tua mente e a tua capacidade de reação e de ação. Você não faz ideia. Experimente, faça isso. Experimente por si mesmo, não acredite no que eu estou falando. Experimente. E vem o versículo 3 então. Olha o versículo 3. Porque essa pessoa, ela vai ser como uma árvore plantada, olha só,
junto a ribeiros de águas. Ela dá o seu fruto no seu tempo. Olha, o dar o fruto respeita o tempo, respeita o ciclo, tá certo? Veja que aqui a promessa não é que você vai ser alguém que vai agora viver só naquilo que vamos chamar aqui de vacas gordas. E não leva para o lado financeiro, tá? Pode incluir o lado financeiro, pode, mas eu estou te falando do lado da tua alma, da tua consciência, que é o mais importante. As outras coisas, elas são consequências. Amém? Amém? Então assim, fruto aqui, você vai dar o fruto no seu tempo. Só que as suas folhas não caem. As suas folhas não caem. As suas folhas, elas são resilientes. Elas permanecem. É como se você não mais se sujeitasse aos ciclos naturais. Irmão, se você não se sujeita aos ciclos naturais, você entrou no quê? No sobrenatural. Nós chamamos de sobrenatural exatamente aquilo que não é natural. E se eu já te demonstrei aqui que a vida, o mundo, o cosmos e as pessoas, elas são feitas por ciclos. O que eu estou te falando é que a promessa do Evangelho é para um viver não no natural desses ciclos, mas para viver no sobrenatural daqueles que não têm suas folhas caídas como árvore, porque eles estão plantados sobre a eternidade. Sobre a eternidade. Amém? E ele fala assim, olha, versículo 4, os ímpios não são desse jeito, eles não são desse jeito, eles são o contrário disso. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. O ímpio, ele depende dos seus esforços para tudo. Não é que você não precise de esforço quando você está no Senhor, mas você sabe que o seu esforço sozinho não é suficiente. Amém? Na verdade, o teu esforço, ele decorre da certeza de que a graça do Senhor te garante. É como se você tivesse com um pai que só... Sabe o pai quando está brincando com o filho? A mãe quando está brincando com o filho ali no parquinho? O filho vai brincar no parquinho, o pai até solta ele um pouco. Amém? Ele tem alguns minutos de liberdade naquele parquinho, mas ele permanece calmo porque ele sabe que o pai e a mãe dele estão ali olhando. Ele brinca com tranquilidade porque ele sabe que tem alguém olhando por ele, ele está garantido. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor é a tua garantia, creia nisso, meu irmão. O Senhor é a tua garantia. Vai brincar no parquinho da vida, mas brincar aqui, entendam o sentido que eu estou trazendo, amém? É fazer, vai fazer, meu irmão, vai fazer. Os ímpios não são assim porque eles confiam só nos seus esforços, e aqueles que confiam só nos seus esforços, eles precisam contar com a sorte, eles precisam contar, e às vezes para contar menos com a sorte, eles têm que aumentar o nível de maldade das suas ações, ele tem que aumentar o nível de controle sobre as ações dos outros, ele tem que aumentar o nível de impiedade para fazer valer a sua vontade, tudo isso tentando trazer para o seu controle, porque ele depende apenas dos seus esforços. E é interessante que quanto maior é o castelo que o ímpio cria, exatamente esse castelo de controle, de aumento da impiedade, tentando controlar o comportamento, a vida dos outros, as consequências. É o cara que é corrupto e para bancar a sua corrupção ele tem que corromper mais pessoas ainda e aumentar a sua corrupção. É o cara que é orgulhoso e para fazer garantir o seu orgulho ele tem que aumentar ainda mais esse castelo de orgulho. Ele vai criando um castelo monstruoso e isso pode garanti-lo por algum tempo. Só que existe algo que está para além do esforço dele. A vida, vida, ela é uma marreta implacável que joga por terra qualquer muralha de concreto construído. Muralha de concreto construída pelas mãos orgulhosas do ser humano. E na hora que chegar a marreta, e vai chegar. E aqui eu não estou dizendo que a marreta muitas das vezes não é a perda dos bens materiais. A marreta às vezes é outra coisa. Eu não estou dizendo que aqui se faz, aqui se paga.
A marreta da vida é a mais poderosa que opera na consciência. Quando, diante da morte, por exemplo, que você só se abraça aquilo que é verdadeiro, porque não há mais razão para você se apegar às mentiras do teu orgulho, ao seu auto-engano, às mentiras que você contava para si mesmo e às mentiras que você contava para os outros. Na hora da morte nada disso faz sentido. É por isso que as pessoas geralmente que estão ali no leito de morte, já na hora da morte muitas delas, ou a grande parte delas, se tornam extremamente sinceras, se tornam extremamente comedidas, elas começam a aproveitar cada instante que está posto diante deles, porque agora só resta o que é de verdade, o que for fantasia criado pelo teu orgulho, ali ele já sabe, é como se tua mente ficasse lúcida, não adianta você se apegar a isso mais. E até onde eu saiba, não houve homem que venceu a morte. O Cristo venceu a morte. Exatamente porque estava despojado de orgulho, não sei, é uma leitura que você pode fazer, mas principalmente por ser Deus. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Eles não subsistirão no juízo. O juízo vai fulminá-los. Fulminá-los. O juízo vai fulminá-los. Eu queria saber o que se passa na consciência de uma pessoa. Hoje nós sabemos que a EQM é real. Os irmãos já ouviram falar de EQM, que são as experiências quase morte. Pessoas que são trazidas à vida, têm ressurreição cardíaca. E muitas vezes, inclusive, a atividade cerebral já tinha parado por completo. Mas quando essas pessoas são trazidas de volta, elas dizem ter experienciado coisas extraordinárias, ou tido uma lucidez fora do comum. É como se aquilo que brecava a mente delas tivesse sido rompido. Existe uma série de relatos sobre isso e hoje eu afirmo que não dá mais para ignorar a experiência da EQM, o que é a experiência quase morte, o que é ela eu não sei, mas o fato é que não dá mais para ignorá-la. E as pessoas geralmente que voltam falam isso, das experiências monstruosas que elas tiveram, às vezes em milésimos de segundo, ou poucos segundos ali que tiveram, naquele momento em que a oxigenação do cérebro vai diminuindo porque o coração parou e que a atividade cerebral vai diminuindo. E eu gostaria de saber o que se passa na mente de uma pessoa neste instante. Eu imagino que o juízo é uma das coisas que estão lá presentes neste momento. Um juízo implacável para aqueles que pecaram contra o Criador. E não apenas pecaram, mas se rebelaram contra Ele. Que viveram suas vidas baseados numa injustiça que eles sabiam que era injusta. Porque no final todos os homens sabem da injustiça que praticam. De modo que, às vezes, aqueles segundos finais pode, inclusive, soar como uma eternidade diante daquele lapso, daquela carga, daquele peso que este momento tem. E eu sei que para a outra vida, então, esse juízo é ainda mais pesado. Eu sei de uma coisa, irmãos. Eu tenho convicção para falar que nenhum homem, nenhuma mulher pode fugir do juízo, da sua consciência e do juízo do Deus eterno, que inclusive se utiliza da consciência para iniciar o seu juízo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus que é perfeito em justiça. Porque se tu é perfeito em justiça, cara, você odeia muito a injustiça. Você entende isso? Você entende isso? Você se considera uma pessoa justa? Dentro da tua pouca justiça, você já não se indigna com a injustiça? Mesmo você tendo suas falhas, agora imagina um ser perfeito em justiça. Um ser que é totalmente perfeito em justiça. Qual é o nível de indignação desse ser contra a injustiça? É dessa ira que nós estamos falando, que está no Deus vivo. Amém? Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá.
Meu irmão, não permita que o teu caminho pereça. Tome esses conselhos, creia nesses conselhos. Permita que sua vida se reorganize da maneira como eu te disse. Que essa palavra que gere fé em você te leve a agir e que essa ação produza em você toda sorte de outras coisas que vêm, como folhas que não caem da árvore que permanece plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no seu tempo, não dá fruto toda hora, mas dá o fruto no seu tempo, mas que ela permanece verdejante. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que creem, que o 2026 não apenas 2026, mas que a tua vida seja dessa forma. É a minha oração nessa noite. Amém? Amém, igreja? Então gostaria que você aplaudisse o Senhor nesse momento. Gostaria de convidar o pastor Jordani. Amém? Ele vai estar rapidamente.